Primeira carta do apóstolo João, capítulo 3, verso do 11 ao 18, irmãos, assim diz a palavra de Deus. Porque a mensagem que ouviste desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros. Não segundo Caim, que era do maligno e assassinou o seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más e a de seu irmão justas. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possui recursos deste mundo, e via seu irmão padecer necessidade, e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Então, o título do nosso sermão: Amor fraternal. Uma marca dos verdadeiros filhos de Deus. Amor fraternal. Uma marca dos verdadeiros filhos de Deus. Semana passada nós expomos os versículos anteriores, versículos 7 a 10, em que o apóstolo João, ele faz um contraste entre os filhos de Deus e os filhos do diabo. Ele vai mostrar que os filhos de Deus praticam a justiça. Isto é, anda nos mandamentos do Senhor, observa os mandamentos do Senhor, anda como Cristo andou, purifica a si mesmo, se santifica, vive uma vida piedosa, assim como Cristo é. Enquanto os filhos do diabo, ele pratica o pecado. Então ele faz essa distinção, esse contraste de uma característica fundamental dos filhos de Deus e dos filhos do diabo. Os filhos de Deus praticam a justiça, obedecem os mandamentos, têm uma vida moral e ética ajustada, alinhada com os mandamentos do Senhor. Enquanto os filhos do diabo vivem na prática do pecado. É uma vida continuamente, deliberadamente ímpia, imoral, pecaminosa contra os mandamentos do Senhor, desprezando os mandamentos do Senhor. E também nós vimos semana passada, na exposição, do versículo 7 a 10, a causa disso. E João vai dizer exatamente que a causa dos verdadeiros filhos de Deus praticarem a justiça e a causa dos filhos do diabo viverem e praticarem o pecado é porque eles procedem de fontes diferentes. Enquanto os filhos de Deus nasceram de Deus, nasceram do Espírito, tiveram seus corações regenerados, foram feitos em Cristo uma nova criatura, e essa é a razão e a causa e o motivo deles viverem na prática da justiça e obediência ao Senhor. Por outro lado, os filhos do diabo, pelo fato de praticarem o pecado, a causa disso é porque eles procedem do maligno, eles procedem do diabo. É como se eles fossem gerados dessa semente corruptível, rebelde e que está em constante rebelião contra o Criador, no caso, o diabo, que desde o dia que se rebelou lá no passado, continua exatamente o mesmo até o dia de hoje, rebelde, em estado de rebeldia contra Deus, de inimizade contra Deus. E essa é a razão do porquê os filhos do diabo viverem continuamente, deliberadamente, na prática do pecado. Assim, João faz uma distinção, um contraste entre os verdadeiros filhos de Deus e os filhos do diabo, mostrando a característica e mostrando a causa, a fonte, de onde cada um procede, de onde cada um nasceu. E quando chega no versículo 10, João vai agora afirmar: nisto são conhecidos, nisto são manifestos o Filho de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, não nasceram de Deus. E ele continua dizendo: nem aquele que não ama a seu irmão. Com isso, João finaliza o primeiro pilar argumentativo, que vai deixar claro quem é o Filho de Deus. E o primeiro pilar argumentativo é o quê? É o teste moral.
Aquele que nasceu de Deus, aquele que ama a Deus, aquele que está em comunhão com Deus, aquele que está na luz e que verdadeiramente conhece a Deus, este pratica a justiça. Esse obedece os mandamentos do Senhor. Esse vive em obediência à lei de Deus. Mas aquele que não nasceu de Deus, não vive em obediência à lei de Deus. Então assim ele termina o argumento que ele iniciou do capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 10, apontando para esse argumento moral como uma característica do verdadeiro Filho de Deus. E também no versículo 10, no finalzinho, ele introduz um segundo pilar argumentativo. Qual é? O amor aos irmãos. Toda a carta do apóstolo João está embasada ou fundamentada nesses três pilares, nesses três testes, para identificar e distinguir os verdadeiros dos falsos. Quais são esses três testes? Um teste moral, um teste relacional e um teste doutrinário. Os verdadeiros filhos de Deus obedecem os mandamentos de Deus, amam os irmãos e creem na doutrina dos apóstolos. Enquanto os falsos não, né? Dentro do contexto aqui, ele está protestando contra os falsos mestres. Então, no finalzinho do versículo 10, ele diz que não procede de Deus aquele que não ama a seu irmão. Então, ele introduz, e agora do versículo 11 ao versículo 18, ele vai exatamente argumentar em cima dessa afirmação que ele faz no versículo 10. Então, eu quero aqui ir para o primeiro ponto, que está aí do versículo 11 ao versículo 13, em mostrar que os verdadeiros filhos de Deus não é um imitador de Caim. Quem ama verdadeiramente os irmãos não segue nas pisaduras, no exemplo de Caim, o irmão de Abel que o matou. Está aí no versículo 11 a 13. Esse é o primeiro argumento e exemplo que João vai dar. Versículo 11 a 13 diz assim: porque a mensagem que ouviste desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros. Aí ele diz, não como Caim, que era do maligno e assassinou a seu irmão. E por que o assassinou? Ele levanta uma pergunta. Aí ele vai dizer, porque suas obras eram más e as de seu irmão justas. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Irmão, no versículo 11 a 13, o apóstolo João está exatamente explicando a afirmação que ele fez no final do versículo 10, sobre características de caráter e ações que diferenciam os filhos de Deus e os filhos do diabo, como a gente já falou. Então, no versículo 11, João explica o porquê, a razão, a causa de que quem não ama seu irmão não procede de Deus, aquilo que ele afirma no versículo 10. Afirmando que o dever que temos de amar uns aos outros é uma ordem que recebemos por meio da mensagem que ouvimos desde o princípio. E que é a obediência a esta ordenança é que nos identifica como filho de Deus. E nos diferencia do mundo que é hostil a Deus e ao seu povo que jaz no maligno. João capítulo 13, versículo 34, 35 diz assim: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Essa é a razão porque João disse que é uma mensagem que nós ouvimos desde o princípio. Ou seja, não é uma mensagem nova. Não era um mandamento novo. Não era uma ordenança nova que estava surgindo agora com o advento da doutrina dos apóstolos. Mas era algo já desde o começo. Foi ensinado tanto pela lei de Moisés, foi ensinado tanto pelos profetas em relação, no que diz respeito ao amor ao próximo, foi ensinado e veio o ápice agora em Jesus Cristo, que foi aquele que amou perfeitamente o seu próximo. Então é um mandamento antigo, é algo que nós ouvimos desde o princípio. Por isso que é uma ordem e que é o que nos diferencia do mundo. Um mundo que jaz no maligno. É a marca do cristão, é o amor que nós temos uns pelos outros. Como Jesus vai dizer, nisto conhecerão todos que sois meus discípulos. Como alguém é conhecido? Como alguém é identificado ou reconhecido como sendo discípulo de Cristo?
se tivermos ou se amarmos uns aos outros, conforme João 13:35. Agora, o apóstolo continua no versículo 2 e diz: não segundo Caim, que era do maligno e assassinou o seu irmão. E por que o assassinou? Ele pergunta. Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Irmãos, quando João diz não segundo Caim, ele está deixando claro que os filhos de Deus, aqueles que nasceram de Deus, que ele vai argumentar nos versículos anteriores, aqueles que procederam de Deus, aqueles que foram feitos uma nova criatura em Cristo, aqueles que tiveram seus corações transformados e mudados, aqueles que foram regenerados e nasceram do Espírito, que ama seus irmãos com um amor com que Cristo nos amou e ordenou, não anda nas pisadas de Caim. Isto é, não imita, não segue seu perverso exemplo, pois quem age em conformidade com as obras de Caim é identificado como filho do maligno, assim como ele era. Aquele que nasceu de Deus, aquele que é verdadeiramente filho de Deus, ele não vive a imitar Caim. E quem era Caim? Um homem bem primitivo, né? Filho de Adão e Eva, cujo irmão era Abel. E ele acaba matando seu irmão. É o primeiro homicida da história da humanidade. E ele vai dizer, por que ele o matou? Que as suas obras eram más e as de seus irmãos justas. Então, portanto, aqueles que são verdadeiramente filhos de Deus e amam os irmãos como Cristo amou e ordenou, não vai imitar Caim nas suas obras, no seu modo de viver e no seu modo de agir em relação aos nossos irmãos, ao nosso próximo. Agora, irmãos, no versículo 12, João está dizendo o seguinte: não é que as ações ou obras de Caim tornaram ele filhos do maligno, mas que o fato dele ser filho do maligno foi que o levou a praticar tais obras. Ou seja, as suas ações, as suas obras era apenas o reflexo do que ele era por natureza, filhos do maligno e não de Deus. Isso aqui é muito interessante. Não foi as obras, não foi as ações, não foi o seu procedimento que tornou Caim filho do maligno. Mas ao contrário, ele foi achado e identificado como filho do maligno por conta exatamente das suas obras. As suas obras simplesmente aflorou, revelou, mostrou a todos quem ele era, filho do maligno e não de Deus. Então veja, assim como Caim, irmãos, as nossas obras vai nos identificar se somos filhos de Deus ou filhos do maligno. Não é nossas obras que vai fazer com que nos tornemos filhos de um ou de outro, mas as nossas obras vai identificar-nos, evidenciar-nos de quem de fato nós somos filhos. Porque vamos agir conforme o sermão do domingo passado, né? Vamos agir em conformidade à nossa natureza. Como a ilustração que eu dei como introdução do sermão passado, da história da rã e do escorpião. Senhora rã, me atravessa esse rio. A rã faz, nada. Eu tenho medo do teu ferrão, do teu veneno, da tua fama. O escorpião faz, ora, veja, eu tenho medo de morrer. Certamente, se você me atravessar esse rio aqui, eu não vou ferroar você, eu não vou matar você, porque se eu matar você, eu morro junto contigo no meio do rio. Dessa forma, o escorpião persuade, né? Convence a rã volta ele nas costas e atravessa aquele rio, e quando está no meio do rio, o escorpião vendo os músculos da rã nadando no rio e atravessando com ele nas costas, o escorpião dana-lhe o ferrão nas costas da rã. E quando a rã percebe que está morrendo e preste a afundar para morrer ele junto, a rã faz, seu tolo,
O que é que você fez? Agora tu sabe que nós iremos morrer. Qual foi a resposta do escorpião? Ó, senhor Aham, eu não pude evitar. Esta é a minha natureza. Veja, não foi a ação do escorpião que tornou ele de natureza ruim ou má. Mas a ação do escorpião revelou quem ele era verdadeiramente. Revelou a sua natureza. Revelou quem estava no domínio do seu coração. Revelou de quem ele era procedente, certamente do maligno. Exatamente esse é o exemplo que João está dando aqui. Não é que as ações de Caim tornaram ele filho de um ou de outro. Apenas revelou de quem ele era filho. Do maligno. Do maligno. Porque ele, através das suas ações más, acabou matando o seu irmão, que era justo. Agora veja o versículo 13. Ele diz: irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. O apóstolo João fecha a sua explicação da afirmação de que quem não ama seu irmão não procede de Deus, ordenando aos seus leitores a não se surpreenderem, não se admirarem pelo fato de serem odiados pelo mundo, pois a história de ódio de Caim em relação a seu irmão Abel prefigura o ódio que o mundo, os filhos do maligno, têm pelos filhos de Deus. Porque odiar os filhos de Deus é próprio do mundo que jaz no maligno. Então ele termina no versículo 3 a afirmação que ele faz no versículo 10, no finalzinho do versículo 10. Que não procede de Deus aquele que não ama seu irmão. Mostrando através do exemplo da história de Caim e Abel, deixando claro de que aquela história desses dois irmãos prefigura a história da humanidade. Os filhos do maligno sempre vão odiar os filhos de Deus. Deixando claro assim de que esta é uma característica natural daqueles que procedem do maligno. Qual é o aprendizado? Que se você odeia seu irmão, isto evidencia de que você não é filho de Deus, mas sim filho do maligno. Porque você está andando nas pisaduras e exemplo de Caim. Porque odiar os filhos de Deus é próprio dos filhos do maligno. Odiar os filhos de Deus é próprio de um mundo que odeia a Deus e que é hostil à sua vontade e ao seu povo. Odiar os filhos de Deus é próprio de um mundo ou de alguém que jaz no maligno, que procede do diabo, que é filho do maligno, a exemplo prefigurado de Caim, que matou o seu irmão Abel. E de novo, porque ele o matou, como diz o texto, porque ele o assassinou, porque a sua natureza era má. Ele matou seu irmão porque ele procedia de uma semente má. Ele não era filho de Deus, ele era filho do maligno. E quando ele mata seu irmão, está sendo apenas evidenciado de onde ele procede, de quem ele é filho. Foi exatamente a nossa leitura devocional, a leitura das Escrituras. João 15, 18 e 19. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros, se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Quem é que odeia o Filho de Deus? Quem é que odeia os discípulos de Cristo? O mundo. E todo aquele que odeia o povo de Deus é identificado como sendo filhos do maligno. É identificado como aqueles que fazem parte do mundo e não do povo de Deus. E outra coisa, quem odeia o povo de Deus,
odeia o próprio Cristo, como diz aqui João 15:18. Sabei de que antes de vocês odiaram primeiro a mim. Quem odeia vocês, odeia a mim. Portanto, irmãos, e que o apóstolo João está dizendo, falando nesses 3 versos, do 11 a 13, podemos sintetizar, podemos resumir com a seguinte sentença: amar os filhos de Deus é próprio do caráter e das ações dos filhos de Deus. Vou repetir: amar os filhos de Deus é próprio do caráter, da natureza e das ações dos filhos de Deus. Mas odiá-los é próprio daqueles que imitam Caim e assim se identificam como filhos do maligno, como filhos do diabo. Agora eu lhe faço uma pergunta. As suas ações, os seus atos, o modo como você se relaciona com aqueles que são chamados filhos de Deus, lhe identifica como? O modo como você trata os filhos de Deus, o modo como você trata os discípulos de Cristo, o modo como você se relaciona com ele, como sendo um único que professa a mesma fé, identifica vocês como? Revela algo a respeito de vocês em relação ao quê? De quem você é filho, de quem você é procedente? De Deus ou do diabo? Você ama os seus irmãos? As suas ações têm sido ações de demonstração de amor verdadeiro pelos seus irmãos? Ou as suas ações e os seus atos, o seu relacionamento tem sido uma demonstração de ódio pelos filhos de Deus? Fica essa pergunta para a sua reflexão. A sua vida tem sido uma vida que identifica você com quem? Com Caim? Você tem andado nas suas mesmas pisaduras? Vocês têm imitado o mesmo exemplo de Caim? Odiando os filhos de Deus, aqueles que são justos? Isso revela a sua natureza, que é má e que é procedente do diabo. Meu irmão, minha irmã, amar é próprio dos filhos de Deus. Amar os irmãos, amar a igreja, amar o povo de Deus é próprio dos filhos de Deus. Mas ao contrário disso, é próprio dos filhos do diabo. Porque os filhos do diabo, os filhos do maligno, odeiam a Deus e ao seu povo. Mas em segundo lugar, o texto continua dizendo no versículo 14 e 15 que quem não ama os irmãos está morto, é assassino e não herdará a vida. É o que o versículo 14 e 15 ensina. Veja o que diz. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia a seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Irmãos, o apóstolo, nesses versos 14 e 15, faz algumas afirmações que servem como um espelho, a fim de diagnosticar a nossa real condição diante de Deus. Ele diz duas coisas a respeito de quem não ama. A primeira, que está morto. Quem não ama os irmãos, quem não ama os filhos de Deus,
Qual é a sua condição? Morto. Está morto. A parte, versículo 14, né? No finalzinho do versículo, a parte C, a parte B, diz assim: aquele que não ama permanece na morte. João, nesse verso aqui, está dizendo que quem não ama os irmãos está tão morto quanto sempre esteve. Você sabe muito bem qual é o estado do homem natural. De acordo com Efésios capítulo 2, versículo 1, estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, e Cristo, Deus, nos deu vida quando estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Então João está dizendo aqui que aquele que não ama os irmãos continua na mesma condição natural que o homem se encontra, como morto espiritualmente. Morto espiritualmente. Amar com amor bíblico só é possível quem é discípulo de Cristo. Existe um amor natural, um amor de pai para mãe, de esposo para a esposa, de pai para filho. Mas o amor bíblico, o amor de Cristo, o amor com o qual somos chamados a amar uns aos outros, só é possível quem é discípulo de Cristo. Porque Gálatas capítulo 5, 22 vai dizer que o amor é o fruto do Espírito. Portanto, quem não tem o Espírito de Deus habitando em si, não pode amar como Cristo exige que nós amemos. Quem pode amar como Cristo amou é quem é discípulo de Cristo. E quem não ama como Cristo amou, diz o texto, está morto. Permanece na morte. Permanece na mesma condição, perdido, que sempre esteve, morto nos seus delitos e pecados. Escravo do mundo, do pecado e do diabo, andando segundo as suas próprias paixões, para atender os seus próprios prazeres. Ele fala uma segunda verdade aqui nesse versículo 15. Quem não ama é um assassino e não herdará a vida eterna. Vou repetir. Quem não ama é assassino e não herdará a vida eterna. Versículo 15. Todo aquele que odeia a seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Irmãos, de acordo com Apocalipse 21, versículo 8, quanto aos assassinos, isto é, aquele que vive literalmente a matar as outras pessoas, ou odiando deliberadamente as outras pessoas em seu coração, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte, de acordo com Apocalipse 21, 8. O assassino, a parte dele é o lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Ainda em Apocalipse 22, 14 e 15, diz que é bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Aí o versículo 15 vai dizer que fora da cidade, dentre praticantes de vários tipos de pecados, estão os assassinos. O que indica que todos aqueles que vivem na prática do assassinato, seja literal ou odiando no coração, não lavaram os seus pecados no sangue de Cristo e, portanto, não herdarão a vida eterna. Dentro da cidade, tem um direito de tomar da árvore da vida e adentrar na cidade pelas portas, estão aqueles que lavaram as suas vestiduras, seus pecados no sangue do Cordeiro. Mas do lado de fora da cidade, que não podem entrar na cidade, são todos aqueles que estão vivendo e vivem na prática de determinados pecados que está lá no texto do versículo 15. Feitiçaria, aquele que ama a mentira, e dentre estes está o assassino. Está fora dos muros da cidade e indica que estes não lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro, não tiveram seus pecados expiados e perdoados.
Portanto, é uma indicação de que ele continua tão morto e perdido como sempre esteve. E ainda em Romanos, no capítulo 1, versículo 18 e o 29, as Escrituras deixam claro que aqueles que vivem na prática do assassinato estão debaixo do juízo de Deus. Pois é o próprio Deus os entregando às suas paixões e a uma disposição mental reprovável. E assim fica claro que quem assassina os irmãos, isto é, quem odeia seus irmãos, não é filho de Deus, mas sim do maligno, como Caim. Aqueles que vivem a matar, a assassinar, seja literalmente ou no coração, o seu irmão, o seu próximo, de acordo com Romanos, isso é Deus exercendo juízo sobre ele. Deus entregando ele às suas próprias paixões. Para eles fazerem aquilo que é reprovável, porque eles não submeteram, não se submetem à vontade de Deus. Eles continuam e decidem, desejam se manter em rebeldia ao Senhor, como desde o princípio. Irmãos, quem não ama está morto. Quem não ama o seu irmão, você é um assassino. E, consequentemente a isso, você não herdará a vida eterna. Você não será salvo se você vive deliberadamente na prática desse pecado. É você alguém assim? Você deliberadamente, continuamente, como um modo de viver, vive a odiar os seus irmãos? Você é um assassino. É o que Jesus diz lá nos Evangelhos. Porque matar ou assassinar alguém não é simplesmente tirar a vida fisicamente dele, não é somente isso, mas odiar alguém no coração. Você já o assassinou, você já é considerado um assassino diante de Deus. E se você se mantiver nessa condição de ódio para com os irmãos, de ódio para com a igreja, de ódio para com os filhos de Deus, aqueles que você chama e tem por irmão, você nunca, jamais herdará a vida eterna. Portanto, hoje, se arrependa se você odeia alguém. Se você odeia alguém, se você não suporta alguém, se você não quer, não deseja, não tem prazer em se relacionar com alguém que é chamado de filho de Deus, de crente, de cristão, alguém que professa a mesma fé que a sua, eu convido nesta noite a você se arrepender do seu pecado. Você está sendo constituído e sendo identificado como um assassino. E que se você não se arrepender e se manter nessa mesma condição de rebeldia e de deliberada ódio para com o seu próximo, para com o seu irmão, você certamente perecerá no lago de fogo e enxofre, porque essa é a parte que lhe cabe. Essa é a parte que lhe cabe. Se você vive a assassinar os seus irmãos, a odiar os seus irmãos, a parte que cabe para os assassinos é o lago que arde com fogo e enxofre. Portanto, hoje se arrependa dos seus pecados. Se liberte desse ódio. Se liberte dessa amargura, dessa raiz de amargura que está em seu peito. Clame ao Senhor para que Ele liberte disso, para que você seja capaz de perdoar, liberar perdão, se reconciliar com aquele que você odeia e agora de fato passar a amá-lo. E caso contrário, se você viver e continuar nessa vida de deliberada assassinato, morte em relação ao seu próximo, ódio em relação a ele, certamente, meu irmão, você perecerá eternamente. Você está sendo identificado, ainda que não aos olhos do homem, mas aos olhos de Deus, pelo fato dele lhe sondar e lhe conhecer muito bem. Ele sabe que você é um assassino. E se você não mudar, se você não se arrepender, se você não se reconciliar, certamente a sua parte será no lago de fogo e enxofre, como diz o texto de Apocalipse. Certamente você ficará de fora dos muros da cidade. Você não terá direito à árvore da vida. Portanto, se arrependa, meu irmão.
Viva em paz com seu coração. Viva em paz com sua mente. Viva em paz com Deus e viva em paz uns com os outros. Ame-o verdadeiramente. Abra mão desse ódio, dessa amargura, dessa contenda, dessa inimizade, dessa porfia. E por fim, o apóstolo João termina dizendo que quem ama verdadeiramente imita a Cristo. Quem ama verdadeiramente imita a Cristo. E este amor é um amor não teórico, um amor prático. Um amor prático. É o que ele vai falar no versículo 16 a 18. Leiamos. Nisto conhecemos o amor. Como, João? Como, João? Que Cristo deu a sua vida por nós. Nisto conhecemos o amor. Que Cristo deu a vida por nós. Já parou para pensar nisso? Você daria a vida pelo seu filho? Eu acredito que sim. Os pais ou as mães aqui presentes certamente dariam a vida pelos seus filhos. Você, filho, daria a vida pela sua mãe ou seu pai? Alguns talvez sim. Esposa, você daria a vida pela sua esposa? Certamente que sim. A mulher daria a vida pelo seu esposo? Talvez sim. É fácil amar quem nos ama. E é fácil se sacrificar por quem nós amamos. Agora, não é fácil fazer o que Cristo fez. O que foi que ele fez? Ele amou os seus inimigos. Cristo não deu a vida por amiguinhos dele, por pessoas que lhe queriam bem. Cristo entregou a sua vida pelos seus inimigos. E por este amor, tornou estes, uma vez inimigo, seus amigos. Filhos de Deus, reconciliados com o Pai. Nisto nós conhecemos o amor. E Cristo deu a sua vida por nós. Veja, um amor prático. Deus não bradou em todo mundo com a sua voz potente, dizendo, eu amo todos vocês. E não fez nada para demonstrar esse amor. Ele enviou Cristo. Cristo, nisto, Deus prova o seu amor para conosco. Como? Pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores, inimigos, rebeldes, maus, ímpios e perversos. Deus demonstrou o seu amor enviando o seu Filho Jesus Cristo. E é nisto que nós conhecemos o amor. Como? Cristo morreu pelos seus inimigos. Cristo amou de tal maneira os seus inimigos que mostrou isso na prática, entregou a sua vida por eles. E exatamente este amor que João está dizendo, imite-o. Não imite Caim, imite Cristo. Nisto conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Devemos dar nossa vida pelos irmãos. Isso é mais difícil de fazer do que falar. Mas este é o amor cristão, o amor bíblico, o amor de Deus, do qual ele nos chama a amar também uns aos outros. E ele nos chama a amar uns aos outros desse modo, ele nos responsabiliza de amar uns aos outros assim como ele nos amou e deu prova disto. Deu o exemplo disto, enviando o seu Filho Jesus Cristo para morrer pelos seus inimigos. Então, se Cristo, irmãos, amou os seus inimigos, o texto nos ensina que nós devemos amar aquele que nós temos por irmão em Cristo. Ao ponto de, se necessário, dar nossa vida por ele. E aqui agora no versículo 17, ele vai dar um exemplo do que é um amor prático. Qual é o exemplo que ele vai dar? Um exemplo muito simples. Um modo muito simples de nós demonstrarmos o amor pelo nosso irmão.
Como? Se importando com as suas necessidades. Veja o versículo 17. Ora, aquele que possui recursos deste mundo e via seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Em outras palavras, João está dizendo assim, irmãos, se você vê o seu irmão padecer necessidade e não se importar com ele, e não fazer nada que esteja ao seu alcance para socorrê-lo nas suas necessidades, ora, cadê o amor de Deus em você? Você não está amando. Você não está amando como Cristo amou. Se Cristo deu a vida pelos seus inimigos, você não pode sequer socorrer os seus irmãos em suas necessidades. Que amor é esse? Como pode permanecer nele o amor de Deus? E João diz. Então ele dá esse exemplo aqui muito básico. Do modo como nós podemos expressar o nosso amor verdadeiro e genuíno para com nossos irmãos em Cristo. Como? Nos importando com as suas necessidades. E se alguém estiver passando alguma necessidade, dentro das nossas condições, devemos fazer algo para ajudá-lo, para socorrê-lo, para suprir a sua necessidade. De forma justa e piedosa. E nisto é demonstrado o amor que nós temos para com nossos irmãos. E não fechar-lhes os nossos olhos. Não endurecer o nosso coração, a fim de que a necessidade daquele irmão não seja suprida, quando nós temos condições de fazer isso. Esse é o mesmo princípio que Tiago usa na sua carta no capítulo 2, em relação à fé e obras. Ora, se vem algum irmão até você, que está precisando de necessidade básica, de alimento, de roupa, chega até você, conta a sua situação e você assim, vá-se embora, irmão, eu vou orar por você. Tiago vai dizer, pode semelhante fé salvá-lo? Não pode. Porque uma fé sem obras ela é morta. Uma fé sem obras ela é morta. Exatamente o mesmo princípio que está sendo usado aqui. Como demonstramos o nosso amor para com nossos irmãos? Nos importando com as suas necessidades mais básicas da vida. Alimento, roupa, moradia, suprimento básico, ou até mesmo suprimento mais importante, né? Maior, numa escala maior. Buscarmos resolver as necessidades dos nossos irmãos. E agora ele termina o versículo 18, né? Falando algo muito lógico ao longo de toda a sua argumentação. E nos chamando, nos convocando a amar. Não de palavras. Como ele diz, filhinhos, não amemos de palavra nem de língua. Por que não amemos de palavra nem de língua? Porque amar somente na teoria não é amor. Amar da boca para fora não é amor. Você está enganando, você está ludibriando, você está tendo apenas uma aparência de piedade em que você expressa uma suposta preocupação com a necessidade de alguém, mas quando na verdade você não faz nada. Você não se importa em nada para de fato ajudar os irmãos na sua necessidade. Por isso que ele diz, filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, de boca, da boca para fora, na teoria, mas de fato e de verdade. O que é amar de fato e de verdade? Na prática. A exemplo de Cristo, que por nos amar, apesar de nós, entregou a sua vida para nos salvar. Sendo nós pecadores, inimigos dele. Então, se nós somos um só em Cristo, um só corpo, uma só família da fé, como cerrar então o coração quando algum dos nossos irmãos está padecendo necessidade do nosso meio? Fechar os nossos olhos como se isso não estivesse acontecendo, como se estivesse tudo bem. E nutrimos, nos invernizamos com uma aparência de piedade. Às vezes demonstrando um certo interesse e preocupação de palavras, de boca, na teoria. Mas quando na prática a gente não se movimenta em nada, de fato, para ajudar a suprir a necessidade mais básica da vida dos nossos irmãos. Por isso, não ame de palavra, ame de verdade. Ame de verdade. Ame de verdade. Porque o amor fraternal é uma marca dos verdadeiros filhos de Deus. O amor fraternal
O amor na prática, vivido, é uma marca dos verdadeiros filhos de Deus. Porque quem não ama, não procede de Deus, mas procede do maligno. Pense um pouco a respeito de tudo isso. Irmão, será que de fato temos vivido um amor cristão? Se qualquer pessoa olhar para a nossa vida, ela pode nos identificar como sendo discípulo de Cristo, cuja marca é o amor. Nisto conhecerão todos que são os meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Se alguém puder, irmãos, olhar para o modo como nós nos relacionamos aqui na igreja local, nossos irmãos da fé, a nossa família da fé, aqueles que professam a mesma fé que nossa, as pessoas podem olhar e identificar de fato ali há discípulos de Cristo. Por quê? Porque eles se amam. Eles se preocupam uns com os outros. No meio dele não há necessidade. Não há ninguém carente de necessidades básicas. Quando alguém está passando alguma necessidade material, seja de alimento, seja de roupa, seja de qualquer coisa, de remédio, a igreja se movimenta, a igreja age, a igreja busca suprir essa necessidade. Eles se amam, eles ali têm discípulos de Cristo verdadeiros, porque eles se amam verdadeiramente. Eles pregam, eles anunciam o amor de Deus e nós podemos ver na vida deles, de fato, esse amor na prática vivendo entre eles. Se as pessoas olharem para nós, elas podem identificar isso? Se as pessoas olharem para a sua vida, ela pode identificar você como sendo um discípulo de Cristo, porque você se importa com os seus irmãos? Agora veja, o amor não é uma marca isolada do discípulo de Cristo. Lembre, a primeira marca é a obediência aos mandamentos. E que a obediência aos mandamentos vai conduzir necessariamente ao amar aos irmãos. Porque o resumo da lei é o quê? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Então quem obedece à lei ama na prática. Então veja, quem está fechando o segundo ponto, a segunda marca do verdadeiro filho de Deus, obediência à lei e amor prático, amor fraternal, em relação aos irmãos. E no próximo domingo, se Deus quiser, nós iremos ver a terceira e última marca dos verdadeiros filhos de Deus, a doutrina dos apóstolos, a doutrina correta. Irmãos, ame, porque o amor é a marca dos verdadeiros filhos de Deus. Amém.